Pronto. Então, bom dia. Hoje, o que a gente vai ver aqui nessa nossa sala virtual do Exionco? Nós vamos aprender um pouquinho a aromaterapia básica. Isso não é um curso de aromaterapia, né? Porque aí realmente tem uma carga horária. É só para a gente aprender a usar, principalmente nesses tempos de pandemia e pós-pandemia, alguns recursos muito simples que podem nos ajudar a trazer o quê? Bem-estar, serenidade, paz interior, aliviar dores. E aí você tem benefícios em vários aspectos. Na realidade, a aromaterapia é o uso de óleos essenciais com fins terapêuticos, tá? Isso que é a aromaterapia. Então, é o uso de óleos essenciais com fins terapêuticos. Então, os óleos essenciais, eles são óleos, né? São substâncias gordurosas, lipídios, voláteis. Então, eles evaporam, né? Bom, eles podem advir de várias fontes. Então, a gente pode ter óleos de pétalas de flores, por exemplo, das rosas, da rosa da Bulgária, que é o óleo mais caro do mundo, né? Porque eles usam toneladas de pétalas para obter um volume mínimo, né? Sob prensagem de óleo. Então, ele é realmente muito caro. A rosa da Bulgária pode ser de cascas de plantas ou frutas, por exemplo, de frutos, óleos dos cítricos, né? De laranja, doce, limão siciliano, limão, bergamota, por prensagem a frio. Então, tem vários métodos também para você separar o óleo essencial da planta, né? Pode ser de cascas, como por exemplo da canela e outros mais. Pode ser de resinas, como a mirra, tá? Então, nós temos inúmeras possibilidades de fontes vegetais para gerar esses óleos essenciais. E nós temos vários métodos para obter esses óleos. São métodos milenares. Então, o método mais usado é a destilação, mas nós temos a floragem, temos vários outros, né? Prensagem a frio e outros mais. E aí vai depender se esse floral está vindo de casca, né? Se é uma casca de uma árvore, se é raiz, até de raízes nós temos também, ou de pétalas, da flor, a flor como um todo, enfim. Então, vai depender disso tudo, tá? Bom, então a aromaterapia, ela foi criada, ela na realidade surgiu. Quando vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Eu vou pedir, por favor, que vocês, quando tiverem pergunta, eu vou botar aqui vocês coloquem a mãozinha, vocês levantem a mãozinha que tem embaixo, tá? Que aí eu vou ficar vendo aqui a mãozinha, beleza? Mas pode deixar o vídeo e o áudio, por enquanto tá bom, tá? Tá tudo certinho. Então, olha só, a aromaterapia, ela na realidade não se sabe quando ela surgiu, mas assim, desde o período neolítico, né, a gente tem alguns registros do uso de óleos, obtenção de óleos essenciais, você vê como é antigo, mais de 9.000 anos, pelo ser humano para usos diversos. O que a gente tem de registro, mais registros que a gente tem, são já dos egípcios, né? Os egípcios que utilizavam já de uma forma mais padronizada, vamos dizer assim, para mumificação, né? Que eles usavam muito óleo de cedro. Na realidade, eles misturavam cedro, olíbano, mirra, mas era o óleo de cedro que era mais importante para a mumificação. Vocês observam que nós temos múmias hoje. Há milhares de anos, eles retiravam as vísceras, claro, né, que se degradam rapidamente, e colocavam e preenchiam aquele indivíduo com uma série de itens, inclusive usando os óleos vegetais para manutenção por milhares de anos, né, da pele. Então, alguns múmias são totalmente, parecem intactas, parece que o indivíduo acabou de ir a óbito, né? E principalmente aqueles faraós, eles tinham direito a óleos, eles usavam óleos muito puros e que garantiam essa conservação. Depois nós tivemos os gregos e os romanos, né, que usavam os óleos essenciais com finalidades diversas, e nós temos tudo muito documentado, temos registros arqueológicos de tudo, né, jarras com óleos, com restos de óleos
que eles utilizavam para asseio pessoal, para cerimônias, em alimentos também, né? Sob a forma de condimento, até para condimentar determinados, manter os alimentos também por mais tempo. Então, assim, são finalidades diversas. Os óleos essenciais, eles são formados por uma série de substâncias voláteis, como eu falei, e lipídicas, né, derivadas de gorduras, e eles, claro, essa composição vai variar de acordo com a fonte, né, com a origem daquele óleo e o método de prensagem. Então, nós temos óleos mais puros, menos puros, temos uma indústria, entre aspas, de falsificação de óleos, né, essenciais, porque não é fácil obter uma quantidade razoável de óleo, então eles não são baratos. Alguns são muito caros, como eu falei da rosa da Bulgária, que é o mais caro do mundo. E a mirra, óleo de mirra é muito caro também, essas resinas. Tem alguns que são jasmim. Jasmim absoluto também é um dos mais caros. Então, realmente, quando você observa que você obtém um óleo, compra e vê que ele é muito barato, é porque provavelmente ele foi misturado com alguma base, com outro óleo, tá? Bom, o óleo, ele segundo, né, os aromaterapeutas, eu gosto muito, muito. Eu tenho, há 25 anos eu trabalho com aromaterapia. A primeira formação que eu fiz foi há 25 anos. E desde então eu venho fazendo, testando algumas coisas. E nós usamos também no projeto Acolher, né, Luciana? Você lembra? Usamos aromaterapia específico para trabalhar aspectos específicos. Foi um trabalho muito bonito também. Então, a gente usa com finalidades diversas. Nós vamos ver aqui algumas hoje, porque não dá para ver, é muita coisa, seria um curso inteiro, mas a gente vai ver alguma coisa bem prática. Bom, então, segundo os aromaterapeutas, no óleo essencial nós teríamos a alma da planta, ou da flor, né, ou da casca, depende, mas a alma daquela planta. A frequência energética daquela planta fica imantada no óleo essencial. Então, essa frequência energética, ela vai entrar no nosso corpo, penetrar de várias formas, pode ser pela pele, através de uma massagem, por fricção, que eles rapidamente são absorvidos pela pele, certo? Pode ser pelo olfato, que é o mais comum, né? Claro, pelo olfato, pelas narinas. E aí eu tenho bulbos olfatórios no meu nariz, e esse nariz e esses bulbos, eles têm terminações nervosas que vão levar essa informação química, sob a forma de elétrica e química, para o meu sistema límbico. Então, o sistema límbico, nosso cérebro, é responsável pelas emoções, além de outras funções, mas uma delas é a emoção. Então, eu vejo muito óleo essencial vinculado às emoções. E aí a gente tem uma coisa interessante. Vou falar assim de uma forma bem, tá? Uma conversa. Quem tiver dúvida, levanta a mãozinha que eu tô de olho aqui, tá bom? Beleza. Sejam bem-vindos quem está entrando aí. Então, muitas vezes, com o uso de óleos essenciais, nós podemos resgatar memórias. E é muito comum. A memória olfativa ou olfatória. Então, por exemplo, suponha que você passou por uma situação de muita alegria, e com, sei lá, com um parente seu, com uma avó sua num campo de lavanda, e você sentiu o cheiro da lavanda forte. Depois de, sei lá, 30 anos, sua avó já, sei lá, suponha, morreu, 40 anos, você sente aquele cheiro de lavanda e vem à sua memória aquele momento, aquela memória olfativa de alegria. Você sente aquela alegria, pode sentir novamente aquela alegria, aquele bem-estar que você teve naquele momento através do olfato. Então, é muito comum. E aí, por isso é que os óleos, gente, a gente não tem uma regra única para os óleos. Ah, esse óleo serve para quê? Todo mundo sempre quer saber. Tem alguns que são mais clássicos, que nós vamos ver aqui. Mas, mesmo sendo clássico, ele pode ter uma resposta diferente em você. Então, suponha que esse óleo de lavanda, na realidade, você sentiu o cheiro no momento de muita tristeza. Você foi para um enterro de um ente querido, você passou por uma agressão e você sentiu aquele cheiro de lavanda. Quando você sentir de novo, pode ser que remeta àquela memória, certo? Então,
Para mim, lavanda vai ser relaxante, vai ser boa, mas para você pode ser uma situação, resgatar uma situação de estresse. Então, por isso que não existe uma fórmula. Ah, olha para isso, limão. Tem um geral, propriedades gerais, mas você pode responder diferente. Por quê? Porque nós temos memórias olfativas. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que isso acontece muito. Por isso que o uso de óleos é uma experiência totalmente pessoal, única. A reação, você pode ver coisas, lembrar de coisas, sentir, liberar sentimentos, e cada um vai fazer de uma forma. Agora, não evitar isso, porque se esse sentimento está aí guardado, os olhos eles também são um caminho para você liberar esses sentimentos, tá bom? Eu queria ler um trechinho do livro. Eu vou passar a bibliografia depois. Esse livro aqui é A Arte da Aromaterapia, Robert Tisserand. Ele é que criou. Eu compro óleo só dessa fábrica e da francesa. Essa marca Tisserand, que é uma das melhores do mundo. Bom, aí ele tem um livro. Esse meu ó, vocês verem, ele é de 93, mas já tem mais novo. Bom, ele fala de tudo. Então eu tenho um texto aqui bem legal, né? Que ele diz assim: de dentro vem a voz, e de dentro vem o aroma. Da mesma forma que se pode distinguir seres humanos no escuro por meio do tom de suas vozes, no escuro toda flor pode ser reconhecida por seu aroma. Cada uma leva a alma de sua progenitora. Então ele fala, essas linhas foram escritas por um médico alemão do século XIX, Gustav Fechner, Fschner, e ele considerava as plantas realmente vivas, e são, né? A gente tem vários estudos que comprovam que elas se comunicam umas com as outras através de perfumes e de sinais químicos. Então, por isso que ele dizia, né, que a planta, o óleo carrega a alma daquela flor, no caso ele está falando da flor, mas pode vir de outras fontes, carrega a alma da flor. E é isso, a gente tem que ter respeito, né, com a gente, e essa alma, essa energia vai interagir com a nossa energia. Como que ela pode interagir? De formas diversas, né? De formas muito diversas. Porque eu falei para vocês, primeiro pela pele. Se eu botar lavanda na minha pele, ela vai reagir com a minha pele, através do pH da minha pele, a temperatura, e o odor vai ser diferente. Se a Luciana fizer a mesma massagem com mesmo óleo, o aroma será diferente. Porque nós temos o nosso aroma e temos também propriedades na nossa pele e sentimos de forma diferente os aromas também. E resgatam emoções diferentes, tá bom? Bom, olha que interessante uma coisa aqui. Tem muito cachorro por aqui, mas não tem jeito. Olha uma coisa interessante que tem nesse livro. Um pouco antes da Santa Ceia, o próprio Jesus foi ungido, desta vez por um motivo puramente espiritual. Tomando Maria um frasco de um perfume de nardo legítimo, muito caro, ungiu-lhe os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa ficou toda perfumada. João 12, 3. E a gente tem várias referências na Bíblia, né? Do uso de aromas, de óleos por próprio Jesus. Olha, vamos ver aqui. Sobre alguns se impunha as mãos e eles ficavam curados. Com outros pronunciava a palavra e sua saúde se restabelecia plenamente. Outros tinha de lavá-los em certas lagoas. Jesus, né? E outros ainda eram ungidos com óleo santo. Então, na realidade, a gente tem esse uso assim muito difundido, né, há muito tempo e com finalidades diversas. Bom, o primeiro livro que a gente teve de aromaterapia foi publicado por um francês, chama Gaté Fossé, na década de 1928, que chama Aromaterapia. E só que depois nós tivemos guerras, né? Nós tivemos a guerra depois disso, e depois da Segunda Guerra ficou um tempo, há mais de 15 anos, sem nenhuma publicação. E aí nós tivemos um outro francês que é muito importante, que é o Jean Valnet.
Jean, G-E-A-N, Valnet, V-A-L-N-E-T. Jean Valnet, um médico, né? E durante a guerra, ele usava os óleos essenciais para tratar os ferimentos de guerra, de combate, usando os ensinamentos desse outro francês, Gaté Fossé. E aí ele publicou um livro com essas experiências dele, com essas pessoas, né, das quais ele tratou os ferimentos de guerra. O nome do livro chama Aromaterapia, foi publicado em 64. E aí, na realidade, a partir daí é que ela começou a se difundir. Nós tivemos vários, principalmente os franceses e italianos, e depois os ingleses, desenvolveram bastante essa arte da aromaterapia, tá? Então, a aromaterapia, como eu falei, é o uso de óleos essenciais com fins terapêuticos. Os óleos essenciais, eles são ainda muito usados com outros fins, com fins estéticos, com fins de ornamentar, com fins de, lembra que eu falei de preservação, né, das múmias, de carnes no passado e outros mais, de aromatização, né, de ambientes. Então, assim, nós temos vários usos dos óleos. Os óleos, eles têm algumas características muito comuns entre eles. Uma delas, eles são, em geral, eles são antissépticos, não todos, né? Então, por quê? Porque eles protegem as plantas de doenças também. Então, nos óleos essenciais, nós temos algumas substâncias que são protetoras contra e repelentes, né? Tem o óleo de citronela, por exemplo, que é repelente de insetos, que é usado, e outros mais de ervas aromáticas também são repelentes. Então, tem funções repelentes, antissépticas, de preservação, né? De regeneração de tecidos, de anti-inflamatórios. Então, dependendo do óleo, você vai ter vamos dizer, finalidades e vamos ter respostas muito diversas, mas são muito amplas. Então, você pode ter alteração até da frequência cardíaca, da pressão arterial. Você pode usar, por exemplo, numa emergência, quando a pessoa está tendo um ataque cardíaco com a pressão muito baixa, ou com um estímulo vasovagal, desmaiar. Então, assim, são inúmeras, né? Você pode usar numa queimadura, numa ferida, cada um, aí depende do óleo. Então, os óleos, eles têm finalidades diversas. E, além disso, então, eles atuam sob o ponto de vista físico, fisiológico, sob o ponto de vista mental, né? Sobre estados mentais. Então, por exemplo, combate à depressão, ansiedade e outros mais. Emocional, que tem a ver com mental, né? Emoções de tristeza, alegria. Aí você consegue trabalhar também, resgatar alguns sentimentos, algumas emoções. E espiritual, né? Nós temos alguns óleos que vão também facilitar o desenvolvimento da espiritualidade, alguns são usados. Esqueci de falar dos incensos, né? Que é também uma forma de usar a aromaterapia, sob a forma de incensos. E outra função espiritual seria essa conexão com a espiritualidade, né? Com uma frequência mais elevada, tá? Bom, os óleos, eles reagem com o plástico. Então, por isso que os vidros, e muitos deles também reagem à luz. Então, normalmente, o que a gente faz com os óleos? Esses óleos a gente sempre mantém em frascos. Geralmente, ele já vem em um frasco escuro, ou preto, ou azul escuro, ou sei lá, cada um marrom. E sempre de vidro. Porque se for de plástico, ele vai reagir com o plástico e vai liberar substâncias que a gente nem sabe, que inclusive podem ser cancerígenas, enfim. Então, a gente evita, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria falar de alguns óleos que são muito usados, né? Só mostrar antes um outro livro muito bom. Eu tenho vários aqui. Esse Marcel Labarre, que é francês. Esse livro aqui, Aromaterapia, também é muito bom, tá? Ele é muito prático, do Marcel Labarre.
Aromaterapia, também é muito prático, tem tudo. Esse livro meu é muito velho, também esse aí já tem outra edição mais nova, tá? Com certeza. Bom, então vamos ver alguns olhos aqui. Então é o que eu falei, quem quiser tiver alguma dúvida, pergunta, que eu levanta a mãozinha, tá? Que tiver a ver, que a gente vai avançar ainda. Então, primeiro, um óleo aqui que eu tenho aqui. Óleo de lavanda, né? Esse óleo de lavanda é de Cunha, estado do Rio de Janeiro, que é perto de Paraty, da Serra da Mantiqueira. Esse óleo ele é excelente, ele é da lavanda, lavandura dentata. Nós temos vários tipos de lavanda, tá? Que é aquela florzinha roxa. A lavândula officinalis é a que a gente compra fora, né? Ela é muito parecida, mas é uma outra espécie, tá? No nome, a gente sempre tem dois nomes, né? Nós temos o nome vulgar, que é lavanda, certo? E temos o nome em latim. Então, lavandula dentata. Então, é gênero e espécie. Lavândula e dentata é espécie. Então, a outra é lavanda também, lavândula officinalis. Essas lavandas, essa aqui é de Cunha, maravilhosa, desenvolvida nas montanhas de Cunha, que é São Paulo. Na realidade, não é na divisa, praticamente. Aqui está São Paulo, é na divisa. Gente, a coisa mais linda desse lugar. Eu recomendo. Vocês olham em cima da montanha, os campos de lavanda, olha, e andam no meio deles, é uma coisa mágica. É lindo. É perto de Paraty, só subir a serra. Então, esse aqui é um óleo muito coringa, lavanda. Óleo de lavanda é um óleo que todo mundo tem que ter. Porque a lavanda, ela serve um monte de coisa. A gente vai ver já já para que é, tá? Então, assim, vamos falar logo, eu já vou falando aos que eu mais uso, e aí a gente é melhor. Bom, vamos lá. Esse aqui, o óleo de lavanda, ele é um óleo que, em geral, ele traz relaxamento, tá? Como eu falei, pode remeter. Lembra que eu falei da memória olfativa? Um fato do passado que tenha a ver com esse cheiro e você ter uma sensação ruim com ele. Mas não é para você afastar. Você pode usar, mas se trabalhando nesse sentido, para que essas emoções sejam liberadas, até que, se necessário, com o apoio de um psicólogo, psicoterapeuta ou um outro profissional da área de saúde ou saúde integrativa. Então, ele é relaxante muscular também, ele pode ser usado, por exemplo, ele diminui o inchaço, edema. Então, por exemplo, tem uma lesão, você tem uma lesão, eu tive uma lesão de joelho, aí ficou inchado, aí eu faço massagem com óleo de lavanda, então ele diminui o edema dos pés, membro inferior. Só lembrando antes, lembrar para vocês que duas coisas, que isso aqui não substitui, a aromaterapia não substitui a medicina convencional. Se você estiver tomando qualquer outro medicamento, fazendo tratamento, você não vai parar, obviamente, seu tratamento, seguir as recomendações do seu médico, tá bom? Segunda coisa, antes de usar qualquer óleo, a gente tem que testar se a gente tem alergia a óleo. Eu tenho um óleo que eu não consigo usar, que eu tenho reação alérgica, eu tive numa massagem. Então, a gente tem que testar antes, só, né? Pode pingar um pinguinho, geralmente aqui no antebraço, só um pinguinho pequenininho, ou esfregar e aguardar algumas horas, ou você pode, se você for muito alérgico, espera 12 horas, se não for umas 12 horas, e ver se fica pinicando, se fica vermelho, senão você não vai usar, né? Bom, óleo de lavanda, ele pode ser usado também em crianças, né, em gestantes, ele não tem grandes contraindicações. Então, o que eu falei já, relaxante, né, como um todo, relaxante muscular também, tá? Se você tá com uma dor numa região, muita tensão. Inchaço, né, edemas, né, você também pode usar óleo de lavanda, é bastante usado. Ele também é antisséptico. Eu não gosto de usar em feridas abertas, tá? Eu não uso em feridas abertas. Mas se você tiver uma região inflamada, você pode usar. Mas eu prefiro não. Tem gente que usa, mas sem a ferida sem estar aberta, sem estar com pus, tá? Que aí a gente já usa outra coisa, beleza?
como que a gente vai usar esse óleo, né? Outra coisa, ele combate a insônia. Então, vamos ver como que a gente usa para cada coisa. Combate a insônia. Então, a gente pode usar de várias formas, tá? Então, a primeira forma, por exemplo, é combate a insônia. Eu pego o travesseiro, viro o meu travesseiro, tiro da fronha, pego a parte de baixo dele e vou pingar 2 gotas só desse óleo puro. É o óleo essencial de lavanda. Eu vou pingar 2 gotas, ponho a fronha de volta e viro o travesseiro de novo, para a lavanda não ficar no seu nariz, fica embaixo. E dorme com ele. E toda semana você pode fazer isso. Botar novamente, porque ele é volátil, então ele vai evaporando, evaporando, até chegar um momento que não tem mais cheiro, não tem mais óleo. Em geral, eu boto assim de 15 em 15 dias, mas às vezes tem lugares que a gente precisa botar toda semana, e você vai observar, tá? Ok? Uma forma é o travesseiro. Para insônia, outra forma é você usar isso aqui, ó. Então, isso aqui é um vaporizador. Tem vários vaporizadores, né? Vários formatos. Deixa eu pegar aqui a velinha para mostrar. Então, normalmente o vaporizador a gente usa com essa velinha aqui, ó. Nossa, até desceu. Essa velinha, a gente compra um saquinho cheio dessa velinha. Agora, tem vaporizador elétrico, né? Aí você vai ver. Esse meu não é elétrico. Eu não vou acender aqui, mas a gente só acende a velinha. Coloca aqui. O que eu coloco aqui? Água filtrada. Eu vou colocar aqui uma certa quantidade de água filtrada, certo? Ó, dá para ver? Bom, e vou pingar algumas gotas do óleo de lavanda nessa água. Antes de acender, né? Eu não vou acender aqui porque não precisa. Depois vocês sabem que tem que acender a vela. Então, eu vou pingar, dependendo do óleo, eu posso misturar vários óleos, mas para dormir, o ideal é que seja óleo de lavanda. Eu uso muito leve, eu não gosto de aroma muito forte. Então, eu vou botar, ó, gota. Peraí. 1, 2, 3. 3 gotas já tá bom. Quem gosta muito mais forte pode botar mais. E vocês vão observar que o óleo não mistura com com a água, claro, né? Porque o óleo não mistura com a água, ele vai ficar acima da água. E aí você vai pegar isso aqui e vai acender a velinha aqui embaixo. Vai botar num lugar protegido, que não tenha nada que possa queimar, nem um bicho também. Cuidado com bichos de estimação. Eles são muito sensíveis aos aromas, cães e gatos. A vela também podem se machucar, crianças também. E vamos colocar num lugar. Ó, o aroma já está sendo, você já vai começar a sentir o aroma, certo? Nem liguei a velinha. E aí você vai ligar a velinha e deixa lá. E aí no ambiente não muito fechado, né? Um ambiente aberto, aberto que eu digo assim, se for um quarto, uma coisa muito pequena, vai ficar muito forte o cheiro, né? Um ambiente muito pequeno, um ambiente maior e deixa lá e ele vai trabalhando. Esse vaporizador pode ser também elétrico. Nós temos outros tipos de vaporizadores que são vendidos, diversos, em números, aí E outra coisa, e é interessante que ele aumenta a umidade do ar também, né? Quando a gente tem ambientes que têm a umidade muito baixa, como Goiânia, Brasília, região centro-oeste, é interessante. Além dele estar liberando esse aroma do óleo essencial, ele ainda aumenta a umidade, certo? Porque está evaporando a água também. Quando acabar a água, você coloca mais. Se precisar, mais óleo também, porque às vezes fica um pouco de óleo no fundo. E tem que trocar a velinha, né? Cuidado só com a velinha, que não dura muito essa vela aí, ela dura pouco. O vaporizador elétrico você já tem um tempo que você consegue colocar. Bom, uma outra forma de usar, a gente já falou do travesseiro, né? Já falamos do vaporizador. Do travesseiro é mais para insônia.
calmante, né, em geral, relaxante, calmante. Esse vaporizador, ele vai ser calmante, relaxante, vai trazer bem-estar, ele também vai combater insônia, tá? Ok. Bom, uma outra forma, é bom que eu já estou ensinando para vocês, que aí eu já vou, quando for o outro, a gente já sabe. Uma outra forma a gente vai usar, deixa eu só ver esse aqui de que é esse que eu tô aqui. Alecrim, é de limão, tá. Esse aqui, você vai pegar esse aqui tá com alecrim. Esse aqui é um frasco de vidro com um tampa spray, certo? Então, quem que tá aí com óleo de lavanda? E com frasco? Eu. Então, todo mundo que tá, pega aí. E perfeito, Luciana, perfeito, é isso mesmo. Pode ser menor, pode ser maior, não tem regra, não. Eu uso esse, sempre. Os meus são todos, tudo meu é desse tamanho. Mas Melhor vidro, né, Carla? importante ser de vidro. O que que acontece? Pode usar de plástico, mas aí vai ter que ser no mesmo dia, não pode, entendeu? Ficar lá. Esse de vidro você consegue manter por mais de uma semana, porque ele vai reagir com plástico, Olha tá? que- Muito bem, Perla. Então vamos lá. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer de lavanda? É muito simples. Nós vamos pegar a água filtrada. Cadê a água filtrada de vocês? Deixa eu explicar. Tem gente que usa água filtrada, álcool de cereais e óleo, tá? Eu uso só água e óleo. Eu não ponho álcool de cereais. Mas se você colocar o álcool de cereais, ele vai durar muito mais. É isso que eu ia te falar. Eu coloco álcool de cereal e dura mais. Então, eu deixo ele sem álcool, mas aí vocês que sabem. Se for colocar o álcool de cereais, você vai colocar mais ou menos um quarto, aqui, esse vidro. Se eu for encher até aqui, vamos supor que eu vou encher até aqui. Um terço você vai colocar de álcool e o resto de água. Água filtrada, não usa água mineral ou água destilada, tá? Bom, eu não vou usar o álcool, então eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar aqui do lado para não derramar, ó, até aqui mais ou menos, ó. Vou colocar água. Ok. Todo mundo coloca. Muito bem. Ok, lembra que a gente sempre tem que limpar bem o vidro antes, porque fica o Quantidade, aroma anterior, né? Com álcool, com tudo, a sabão, tudo que você puder para poder ficar bem limpinho, né? a quantidade de água é mais ou menos de um copo, Carla. Ai, deixa eu ver. Para esse frasco aqui, né? Tem que ver o tamanho do seu frasco. Cadê o seu frasco? É um copo, um copo. Bom, agora vou ter que botar de novo, porque eu tirei para ver se era um copo mesmo. Mas não é um copo grande, não, é um copo pequeno, é uma xícara. Ok. Aí agora eu vou pingar aqui dentro. Olha como é difícil, né? É tão difícil, né? É muito fácil, gente. Só que eu tenho que saber para que eu estou usando. Eu estou usando de lavanda, certo? Para que eu estou usando de lavanda, gente? Para que serve? Que eu falei já. Pra Pode falar. relaxar. Relaxar. Cadê os outros aí? Da insônia. Insônia. Quem mais? Perla. Para que serve? É porque tem um pedreiro aqui colocando a porta, por isso que eu tenho que Tá. Para que serve esse óleo? para acalmar, combate insônia, antisséptico também.
Isso, vamos lá, inchaço e tal. Mas agora eu estou usando para o ambiente, certo? Nós vamos usar para o ambiente, tá? Isso aqui é para aspergir no ambiente. Então, nós vamos botar aqui. Vamos colocar as gotinhas aí. Deixa eu ver quantas que eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 10 gotas. Bota aí todo mundo. E fecha. Beleza? Sim. E aí, olha como é difícil. Eu vou misturar, boto a tampinha, né? Misturo. Sempre que for usar, mistura para o óleo ficar em suspensão. Viu que ele ficou, ó, todo de bolinha? Para misturar, né? Porque o óleo vai ficar sempre acima, porque ele tem a densidade menor do que a da água. Qualquer óleo, aliás, tem a densidade menor que a água. Então, ó, misturo, tiro e faço o quê? Jogo no ambiente, ó. Joga em volta. Não joga nunca no rosto da pessoa, nem da criança, nem de bicho. E vai aspergir no ambiente, certo? Pode aspergir em qualquer lugar que você quiser. Primeiro, o aroma fica maravilhoso. Você está limpando as energias do ambiente também. Então, outra finalidade do óleo, lembra que traz a alma da planta? A lavanda, ela é roxa, ela é lilás, lembra? A florzinha da lavanda, ela tem a cor roxa, ela trabalha essa coisa também essa limpeza dos miasmas, das energias, doenças. Ela também previne, assim, não é que ela previne no sentido de que ela limpa, ela muda a frequência, tá? A frequência energética. E ela é antisséptica. Então, olha só, eu jogo no ambiente, mas nunca vai jogar em você, tá? Jogou lá, bom, beleza. Guardou. Esse vidro, o ideal é que ele fique num lugar escuro. Lembra que a gente falou? Como às vezes é difícil achar o vidro escuro, né? Se achar escuro é melhor. Azul escuro, que nem esse daqui. O que a gente faz? A gente pode botar um... Como é que chama aquele negócio? Prateado? Papel alumínio em volta para ele ficar no escurinho, para ficar escuro. E não deixar perto do calor, perto de fogão, nem de coisa elétrica. Tá? Para não afetar a energia, beleza? Isso aqui, eu troco assim, no máximo 10 dias ele tá bom, sem álcool de cereais. Se você usar o álcool de cereais, ele pode durar até 3 meses, tá? Às vezes até mais. Mas aí vai ter o álcool junto, é um outro elemento, tá? Que tá aqui. Aqui tá o óleo puro com água. Então, eu prefiro. Quando você usa em quarto de bebê, essas coisas, eu prefiro não usar álcool, tá? E nem perto de animais, beleza? Então, ó, como é fácil. Óleo de lavanda, pode usar no quarto antes de dormir. Olha, também aspergir. Pode usar no ambiente de trabalho, se está muito tenso, né? As pessoas estão muito preocupadas e você quer acalmar. Nossa, assim, isso aqui é tudo, né? Super simples. Um outro óleo que eu uso muito para aspergir em ambiente é esse óleo aqui. Eu já vou voltar para lavanda, tá? É óleo de limão, limão essencial, ó. Gente, ele é maravilhoso. Ah, eu trouxe aqui também hoje. Então, óleo essencial. Mas aí geralmente eu uso um ou outro, porque os efeitos deles não são diferentes. Tem gente que mistura, mas na realidade são efeitos diferentes. O limão também relaxa. Só que ele deixa você mais concentrado, mais, como se diz? Cognitivo. Ele atua a nível de cognitivo, inteligência, concentração, foco. Então, ele relaxa, mas ao mesmo tempo ele te concentra, e você fica focado. E o lavanda não, ele relaxa, você fica, né? É outro nível, tá? Então, por exemplo, eu preciso estudar. E eu estou muito tensa, mas eu preciso estar focada. Então, eu uso de limão.
O limão antisséptico também, tá? Ele é da casca do limão, né? Ele é prensagem a frio, esse óleo. O limão, eu uso mais o limão siciliano, mas tem o óleo também de limão, maravilhoso. Ele é antisséptico também, você pode aspergir no ambiente, então você pode fazer igualzinho com o limão, ó. Mas aí faz ser outro, né? Aspergir no ambiente para limpeza, antisséptico mesmo. Ele limpa as bactérias, os vírus, os miasmas, e ao mesmo tempo ele aumenta o seu foco. Então, se você antes de dormir, não usa, porque o melhor é usar lavanda, né? Agora, lembra que eu falei que cada um pode responder diferente? Se você usou lavanda e você ficou muito estimulado, ficou muito nervoso, é porque você tem alguma memória olfativa, lembra? Então, cuidado com isso, isso pode acontecer, não é uma regra. O de limão, então, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu quero assistir, eu tenho uma palestra que eu tenho que dar, eu quero estar focada, eu estou assistindo a um curso, tudo isso, ele vai ajudar nisso tudo, tá? Os dois afetam a pressão arterial e a frequência cardíaca, viu? Comprovado cientificamente, tanto a lavanda quanto o limão, de formas diferentes. E o limão, ele é antisséptico, importantíssimo, então, o que eu falei. Então, eu uso muito limão aspergindo no ambiente, tá? É a forma que eu uso mais, mas você pode usar de outras formas, a gente vai ver depois. Bom, vamos voltar agora para o... outro óleo que pode usar também, porque eu vou ficar mostrando alguns mais usados. Para vaporização, é o de alecrim. O óleo de alecrim, que é Rosmarinus officinalis, tá? Que é o alecrim que a gente... Esse aqui é o mesmo de Cunha, que eu falei de São Paulo, e esse daqui é importado, tá? Esse óleo de alecrim 100% puro. O alecrim, ele é muito maravilhoso. O alecrim, ele tem uma finalidade, ele traz alegria, ele traz motivação, estímulo plexo solar, ele vai estimular o plexo solar e o coração, mas principalmente o plexo solar, você se sente, traz vontade de viver, alegria mesmo. Eu vejo o alecrim como se fosse como se fosse um girassol. Eu digo assim, ele não é o girassol, né? Ele é o alecrim mesmo, que é aquela plantinha, lembra as folhinhas do alecrim? É o alecrim mesmo. Mas eu vejo como se fosse um grande girassol, um grande sol. Quando a gente cheira, como se fosse um sol. Ele traz luz, traz alegria, traz luminosidade. Então, assim, dá para usar o alecrim assim também no ambiente. Suponha que eu tenho uma pessoa com depressão no ambiente. Ele também é antisséptico, alecrim, hein? Ele também limpa o ambiente, mas ele traz uma motivação, uma alegria, uma luz para o ambiente. Então, você tem... cuidado com crianças, né? Criança, só lavanda, camomila, tem alguns muito específicos. Grávidas tem que ter cuidado. Vamos até tirar daqui grávidas e crianças para a gente não ter problema. Vamos falar só de adultos, tá? O alecrim, ele aumenta a pressão arterial. Então, se você tem hipertensão, cuidado com o uso do alecrim, tá? Por quê? Porque ele ativa o indivíduo, ele motiva. Claro que se a sua pressão estiver controlada e tal, você pode usar no ambiente, não tem problema. Mas para usar na pele, muito cuidado, que ele aumenta a pressão. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma gotinha de alecrim, vai colocar pode colocar aqui no punho e vai fazer assim, ó. Eu não vou fazer agora para não ficar com cheiro, mas é só pegar uma gotinha, pinga aqui em um lado e faz assim, ó. Quando você esfrega, você esquenta, certo? Quando você esquenta, sai o aroma e cheira. Mas não fica cheirando direto sem parar, não, porque isso supersatura o seu sistema olfatório e o cheiro, e pode ficar nauseante e não ter o efeito. E o efeito ser o contrário, viu? O efeito pode ser reverso. Cheira um pouco, né? Depois você pode cheirar mais um pouquinho. Fica ali uns 2 minutos no máximo. Não fica direto. Outro lugar que você pode colocar é no pé,
tá? Então, por exemplo, você vai fazer assim. Você vai colocar... Eu tô até com o pé aqui que a gente vai fazer hoje ainda uma massagem no pé. Deixa eu descer aqui o pé. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. O pé tá aqui. Eu consigo fazer o seguinte. Eu vou colocar uma gota aqui, nessa região aqui do pé, ó. Tá vendo? Perto do dedão. E vou esfregar, é esse ossinho aqui perto do dedão. E vou esfregar um no outro. Aí eu ponho e esfrego, ó. Um pé no outro. Ele vai esquentar. E o óleo também já tá ativando, tá? Uma outra forma de usar escaldapé. Hoje a gente não vai ver isso. Vamos deixar para outro dia que não vai dar tempo. Vamos lá. Então, óleo de alecrim, pessoas grávidas não podem usar, crianças e pessoas com pressão alta, nem pensar, tá? Canela, óleo de cravo, canela, alecrim, pimenta, esses daí não usar com pessoas que têm hipertensão. E também não grávidas, né? Aliás, em grávida a gente usa lavanda tranquilo, mas os demais tem que ter muito cuidado, ok? Então, alecrim a gente pode aspergir no ambiente, pode usar nos pontos. Um outro ponto que você pode usar alecrim é no chakra, nesse chakra aqui, que é o plexo solar, que é na boca do estômago. E aí, você pode pegar uma gotinha só e fazer um movimento lá dentro, né? Por dentro aqui, circular. Cuidado que ele vai manchar a roupa, né? Você tem que usar um top, uma coisa para você ficar exposto ali, tá? Depois você lava a mão para você não ficar com esse cheiro, né? Muito impregnado e que ele pode ser realmente nauseante. Ok? Bom, então agora a gente... Um outro óleo que pode ser usado também para aspergir em ambiente. E pode ser usado também do jeito que eu falei, na mão, no pé, ou aqui mesmo também. É esse óleo aqui que é maravilhoso, óleo de laranja orgânico, né? Citrus aurantium dulcis. É óleo essencial de laranja, desse aqui é da Tisserand, da aromaterapia inglesa. Esse óleo é maravilhoso, gente. Laranja doce esse. É orange, laranja. Esse óleo é muito interessante. Pode usar na mão, que eu falei e tal. Pode usar no aromatizador também, um alecrim, viu? Naquele com a velinha. Qualquer um pode usar no aromatizador, que a gente viu até agora, e também assim no ambiente, né? E esse pode usar também na mão, né? No pé. O óleo de laranja doce é muito interessante. Ele é como se ele traz uma harmonização, ele também é antisséptico, porque ele é da casca da laranja, né? Então, ele é um cítrico, ele também é antisséptico, como a bergamota, por exemplo, que é muito usada também. Ele é um cítrico, mas esse óleo, ele é como se te resgatasse a casa, como se você voltasse para casa. Como se fosse assim, se sentisse em casa, acolhido, abraçado, seguro. E tem essa coisa da laranja, né? Que a gente, não sei se tem a ver com infância, enfim, também. E ele é antisséptico, ele é maravilhoso, esse óleo. Então, esse óleo de laranja também é maravilhoso. Ele não é um óleo muito comum, né? Como a lavanda, o alecrim e o limão, que são, né, siciliano, que são fáceis de conseguir. Esse de laranja não tem em qualquer lugar, mas é um óleo bem interessante também. Tá? Bom, já já a gente vê esses outros aqui. Outra forma da gente usar esses óleos é através de massagens, que a gente vai ver por último no pé, para o que eu vou ensinar. Uma outra forma é a gente, por exemplo, lembrar que sempre para manipular o óleo a gente usa vidro, né?
E o ideal é a gente ter um misturador não de metal, mas o ideal é de vidro. Não tem aqueles... É porque o meu quebrou. Não tem aqueles bastãozinhos de vidro que a gente mistura as coisas na química, nos laboratórios? Nessas lojas aqui no Rio, em Niterói, só que está tudo fechado agora, por causa da pandemia, mas já abre. Nós temos lojas que só tem frascos mesmo, para tudo. Inclusive em Niterói tem, ali perto da Praça do Rink, no Rio tem na Alfândega, e não sei se tem em Goiânia, mas tem lojas só com isso. E esses bastões, tem bastão de vidro, que é o melhor. Ou, se não puder ser de vidro, você usa ou de metal, de preferência, ou principalmente também pode usar de madeira, ó, para misturar, tá? Ok. Uma outra coisa que a gente pode fazer com os vidros, com os óleos, fácil, por exemplo, eu tenho aqui um shampoo, eu tô mostrando tudo que eu faço, isso é o que eu faço mesmo, regularmente, tá? Esse é um shampoo vegano, tá? Que eu comprei fora daqui. Eu botei nele aloe vera, que eu tô usando para hidratação do meu cabelo. A aloe vera é babosa mesmo. Tira a casca, tira a babosa, aquela parte de dentro. Bati no liquidificador e misturei mais ou menos essa quantidade aqui de babosa para esse frasco cheio aqui. E bati e misturei de shampoo. O shampoo estava aqui dentro, certo? E depois, o que eu fiz? Eu botei óleo de alecrim aqui dentro. Que o óleo de alecrim, ele traz brilho ao cabelo. Ele faz o cabelo, além de fortalecer, como a aloe vera também faz, que é a babosa, mas ele também é antisséptico, ele limpa, né, o couro cabeludo, ele trata caspa, seborréia e outras coisas mais, mas principalmente ele é antisséptico, mas ele traz brilho, vida ao cabelo. Aí eu botei 5 gotinhas de alecrim, de óleo essencial puro, e misturei tudo, ó. E deixo dentro da geladeira, porque, principalmente por causa da babosa, mas para ele não reagir tanto, para ele durar um tempo, né? Tanto a aloe quanto o óleo. Muito simples. Você pode usar também aqui um chá de alecrim mesmo. Pegar o alecrim. Lembra aquela musiquinha? Perla, como é aquela musiquinha? Alecrim dourado. Quem que sabe aí de cor? Alecrim, alecrim dourado, como é que é? Isso, É isso? no campo tem que semeado. Muito bem, Luciana. Canta aí, Luciana. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ó meu amor, ó meu amor. E o resto eu não sei. Então, pronto. Então, alecrim dourado é a luz, é o sol, é a vida, tá? Pode usar o chá de alecrim também concentrado e misturar com shampoo. Eu uso as gotinhas de óleo essencial aqui, viu? Beleza? Uma outra forma de usar... Carla, eu uso shampoo de ervas com aloe e tal, mas eu compro pronto e é um produto que é fabricado aqui no estado de Goiás. E é daquela médica? Da Lívia Aloe. Sim, isso mesmo. Que tudo dela tem aloe vera, né? Eu sou que nem ela, tudo eu uso aloe babosa, no cabelo, na pele, tudo. Mas assim, pode ser esse produto aí. Pinga 5 gotinhas de alecrim, de óleo essencial, mistura, tá? E deixa na geladeira. Quando for lavar o cabelo, tira antes para não ficar gelado a cabeça, né? Tira um pouco antes e aí dura um tempão. Uma outra forma de usar, olha aqui, é o seguinte. Bom, eu falei do óleo de coco, né? Esse aqui, eu vou explicar 2 coisas. O óleo, ele pode ser usado puro. Lembra que eu falei? Põe só uma gotinha, faz assim, ou dentro do vaporizador, ou ele pode ser misturado a óleos vegetais, bases de óleos vegetais. Que óleos são esses? São óleos que, como é óleo com óleo, você vai dissolver o óleo essencial puro nele e vai ficar mais fraco, né? Não é que seja fraco, ele pode ser usado sobre a pele sem perigo, porque ele vai estar diluído, a palavra certa, ok?
Então, que óleos são esses? Então, vou dar um exemplo para vocês. Esse óleo aqui é um óleo de semente de uva pura, tá? Em inglês. Tem um nacional também, que foi a Perlinha que comprou para mim. Lembra, Perla? Lá em Goiânia, ó. Semente de uva, também nacional. Esse aqui não, esse é puro, esse é importado. Esse aqui também é nacional, de amêndoa doce, amêndoas doces, pode ser usado. Tem de gergelim, tem vários outros que você pode usar. Os que eu mais uso são de semente de uva, gergelim também e amêndoas, porque eles têm um cheiro, não é tão forte quando você mistura com óleo essencial. E aí você vai misturar e você vai diluir, aí fica mais seguro para você fazer uma massagem, por exemplo, né? Uma massagem, usar diluído, não usa ele puro de jeito nenhum. Você vai fazer uma massagem no corpo da pessoa, no braço, suponha, aqui. Ela tá muito tensa. Eu quero usar a lavanda, tá? Massagear o ombro, ó. Meu tá tensa, tá precisando, mas não tem. Aqui só cachorro e gato nessa casa, não tem ninguém para massagear. Eu faço, ó, vou fazer a massagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um vidrinho, né? Sempre lembra, vidro, ou um cadinho, uma coisa de vidro. Vou pegar o óleo que eu quero fazer a massagem. Então, vamos supor que eu vá usar amêndoas, óleo de grape, esse de semente de uva. Eu vou botar uma certa quantidade. O que eu vou fazer? Não tem uma quantidade certa, mas eu vou botar nesse aqui, melhor. Eu vou botar aqui, eu vou mostrar para vocês até onde. Depois eu vou usar ele, tá? Não põe muito, né? Você não vai usar muito. Eu botei até aqui mais ou menos, tá? Para uma massagem de corpo inteiro, tá? Até menos um pouquinho dá para usar. Não precisa usar isso tudo, não. Você pode guardar isso depois, ele fica. Só que tem que estar com a tampa, lembra? Vidro escuro, né? Você pode guardar. E aí, eu vou fazer um óleo de massagem de lavanda. Vamos supor que eu quero usar o de lavanda, tá? Eu quero fazer de lavanda. Eu vou fazer a massagem aqui, porque eu estou muito tensa, certo? Relaxante muscular. Eu vou pingar, vamos supor, 10 gotinhas. Você pode pingar até mais, se você quiser. Deixa eu ver uma coisa como que ele ficou. Ó, pinguei, misturei. Deixa sempre álcool, tudo em, né, papel, absorvente, tudo. Pode ser, é melhor fazer perto de uma pia, né? Porque aqui a gente não tem. Ó, ele não tá tão bom, é forte. Eu vou botar mais 10, 20 gotas. 20 gotas. Agora tá bom. Aí, eu sinto o aroma, mas ele não tá tão forte. E também não tá tão fraco. Ó, a quantidade que eu tô fazendo é essa aqui, ó. Dá pra ver? Ai, vou fazer assim. Dá? Dá. Deu. Então, ó, ficou bem. Pode ser 15 gotas, 15 gotinhas, tá? Ó, aí eu vou pegar esse óleo com a mão, eu já dissolvi no óleo, numa base. Eu não dissolvi no óleo de semente de uva? Então, eu já diluí. Se eu pegasse e usasse puro na pele, pode usar. Se tiver como eu falei, um inchaço, entorse de tornozelo está inchado, você pode até usar puro ali em cima, né? Mas o ideal é realmente ter cuidado, né? Diluir. Outra coisa que eu tenho que lembrar, gente, os óleos cítricos, laranja, limão, citronela, como é que chama? Cítricos, bergamota, eles são fotossensíveis, então não pode ir para o sol, senão você fica manchada, que nem limão, lembra? Quando a gente come com limão, espreme limão na mão, ele mancha a pele, né? Então, todos os óleos cítricos, eles são fotossensíveis eles alteram com a luz e o calor, então eles mancham a pele. Então, nunca, o ideal é usar óleo. Eu nem uso óleo e não vou para o sol. Óleos essenciais não se usam no sol.
Agora, principalmente aqueles que são derivados de cítricos, tá bom? Bom, então eu botei a lavanda aqui e eu tenho, ó, essa quantidade aqui de óleo. E aí eu vou simplesmente, vou botar ele em cima da mão, né? Uma certa quantidadezinha na minha mão, jogo ali, misturo, vou misturar na minha mão aqui e vou passar onde eu quero passar. Então, eu estou fazendo massagem na pessoa. Eu vou fazer o movimento com as duas mãos, geralmente, né? Eu estou fazendo com um, porque eu estou fazendo em mim, ó. Estou fazendo a massagem com o óleo. Esse óleo ele vai penetrar na pele. Ele vai ser, ó, ele vai relaxando, ele vai dissolvendo nódulos e ele vai se penetrar na corrente sanguínea. Então você vai ter efeito também sobre o corpo todo. Não é só sobre aquela região, mas ele tem um efeito local intenso nas terminações nervosas. Ele penetra na epiderme, na derme. Ele reduz a inflamação, relaxa a musculatura, certo? E aí eu tô fazendo aqui, ó. Ok? Eu poderia fazer no corpo todo do indivíduo. Onde que eu não ponho? Órgãos sexuais, né? Não vai usar mamilo, sobre seio, o seio eu não uso, nem sobre pênis, saco escrotal, região toda, né, perto do ânus, com mucosa. Não usar no rosto. O rosto a gente vai ver como que a gente usa outra coisa. Você pode até usar aqui no pescoço, tá? No rosto até dá para usar, tá? Mas assim, preferencialmente, ó, aqui até o pescoço, no corpo todo. Evitar mamilo, mucosas, né? Mucosas, feridas, lembra que a gente falou? Para não passar? Onde tem pus, não passar. E é um deslizamento, uma massagem suave, firme e suave. Pode fazer massagem nas mãos, ó. Ó, com esse óleozinho que eu fiz, de óleo de semente de uva e lavanda, abrindo as mãos, ó. A mão, ela reflete, na reflexologia, todos os órgãos estão representados na mão, órgãos e vísceras da medicina tradicional chinesa, nas mãos, nos pés e na orelha, no pavilhão auricular. Então, você pode fazer a massagem, ó, abrindo a mão, dissolvendo os nódulos, né? Dos dois lados, né? Você pode fazer na outra pessoa e em você. Abrindo, ó, tentando, girando, abrindo, ó. Viu? Tô com óleo. Ó. Pega dedo por dedo, gira 3 vezes e puxa levemente, ó. Gira 3 vezes e puxa. Girou, puxou. Girou, puxou. Girou, puxou. Na outra mão. Girou, puxou. É difícil a gente fazer na gente, mas esse negócio de girar. O importante é o tracionamento. Ok? Fazemos aqui, ó, que tem a ver com tensão no pescoço, ó. Tá vendo? Bem forte aqui. Dos dois lados. Na lateral do mindinho, ó. Ok? Ó. Ela também vai dar uma umedecida, uma hidratada na mão e vai, ó, ela esquenta. Você vai ver que ela esquenta muito, esquenta bastante. Você pode esquentar a mão e colocar sobre uma região que esteja doendo, ó. Aí fica quente, tem o efeito do calor, o efeito do óleo. O óleo vai penetrar mais por causa do calor, ele é volátil, lembra? E pelo calor, a pele, os poros se abrem na pele e aumenta a penetração também. Que é por isso que o escaldapé, né, tem também esse efeito, tá? Beleza? Certo? Então, olha, nós vimos várias coisas já, né? Bastante coisa. Vamos lá. A gente vai fazer massagem com os pés com esse óleo daqui a pouco. Uma outra forma de usar o óleo é essa aqui, ó.
preparar, que eu gosto muito, com óleo de coco virgem orgânico. Todo mundo tá com óleo de coco aí? Alguém? De amêndoa. O óleo puro, a temperatura ambiente, ele tá em ficar assim. Se ele não for puro, ele não fica. Ele é a temperatura ambiente, só se tiver muito calor, né? Acima de 30 graus ele começa a derreter. Então, como aqui tá muito frio, mas ele só fica quando eu ponho em banho-maria. Aí você põe em banho-maria para ele dissolvendo, para você poder usar, tá? Porque ele tem que estar líquido. Então, ó, ele tá sólido e ele é puro. Esse aqui é caríssimo, é caro. Ele é um óleo também de base, como é o de amêndoas, como é o de semente de uva, e como é o de gergelim também, para dissolver, para diluir os óleos essenciais, tá? E ele tem pouco cheiro. Tem gente que não gosta. Para mim, eu não sinto nada. Esse daqui, como ele é puro, ele não tem cheiro, tá? Vamos lá. Óleo de coco. Então, eu vou dissolver em banho-maria um pouquinho. Não bota muito quente, senão estraga também as propriedades, ele perde as propriedades. Para ele ficar líquido, né? Para a gente poder usar. Senão a gente não consegue fazer o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um hidratante para a pele, que dá para usar no rosto? Vamos? Então, ó, peguei um cadinho. O meu já tá solidificado, não tem jeito não. Ai, ai, Senhor. Agora eu não vou no banho-maria, não, senão tem que ir lá na cozinha. Deixa aqui. Suponha que tivesse derretido aqui, tá? Que nem tá o da Luciana. Quem mais tem óleo de coco aí? Pra me Eu mostrar. coloquei em banho-maria antes de começar a Então, aula. pronto, é isso mesmo, Luciana, tá certinho. Botei em banho-maria, coloquei dentro do frasco de vidro. Como é uma coisa, eu geralmente... outra coisa, você pode botar o óleo dentro do hidratante direto, né? Também, o óleo, você já tem o hidratante seu comprado. Então, suponha aqui, ó, eu tenho hidratante. Esse hidratante aqui é de leite de baobá, tá? Suponha. É porque tá acabando o meu. Mas eu posso pingar aqui umas gotinhas de, por exemplo, eu quero de lavanda. Duas gotinhas, ela rejuvenesce, né? Óleo de lavanda ou óleo de rosa, né? Que é muito usado para cosmética. Eu pingo aqui 2 gotinhas, 3 gotinhas e misturo, porque tem pouquinho. Se eu tivesse com ele cheio, eu já botaria mais gotas, umas 5 a 7 gotas. E misturo. E guardo, tá? Pode ser assim. Qual a outra forma? Eu vou produzir o meu hidratante. Eu peguei o óleo de coco, dissolvi lá no banho-maria, que nem a Luciana fez ali. Coloco aqui dentro. O meu tá assim, porque aqui tá frio pra caramba. Não tem jeito não, teria que dissolver. Coloquei aqui. Olha como é fácil. Vou fazer de lavanda, tá? Peguei o óleo de lavanda puro. Pingo. Então, para um cadinho desse aqui, cheinho de óleo, vamos supor que eu botei ele cheinho de óleo de coco, tá? Tá até aqui. Então, eu vou pingar umas 5 gotas. 5 a 7 gotas. E vou misturar como eu falei, o ideal é que o bastão seja de vidro, madeira. Misturo. Mistura bem. Mistura, mistura. Na realidade, eu podia ter colocado outras coisas aqui. A gente vai fazer o mais simples, que é bem tranquilo, que não tem tanta contraindicação, né? Não tem... Ó, beleza? Tá pronto. Ó como é difícil. É difícil, gente. Cheira aí, Luciana, como ficou o seu? Né? Gostou? Faltou óleo. Ah, então põe. Tem alguns óleos que são mais fracos. Esse óleo de cunha é bem intenso. E aí eu uso de 5 a 7 gotas. Tem gente que, dependendo do óleo, pode ter que colocar um pouquinho mais. Mas não põe muito, não,
para não ficar aquela coisa enjoativa, né? Bom, aí, ó, eu vou guardar. Como que eu guardo isso? Tampei, ponho na geladeira, deixo lá. Quando eu for usar, eu tiro da geladeira, deixo um pouco, ou no sol para derreter, ou faço um banho-maria e uso. Ou eu posso usar ele mesmo quando você passa o dedo assim no creme, às vezes ele mesmo já começa a derreter. E aí eu uso aonde? Eu uso no rosto, eu uso na mão, eu uso no pé, no joelho, no cotovelo. Ele é hidratante. Posso usar no braço. Ele é um hidratante no corpo todo. Testa antes se você tem alergia. Então, olha, para esse copinho cheio, eu usei em torno de 7 gotas, em torno de 7 gotas de óleo de lavanda. Às vezes pode ter que usar um pouquinho mais, até 10, dependendo da pessoa, certo? Ó, esse hidratante, ele dura dentro da geladeira, ele dura meses. Ele não vai perder, ele está dissolvido em óleo de coco. Eu podia ter usado outro óleo? Podia. O coco tem a vantagem, o coco é hidratante, já é hidratante, ele é nutritivo para a pele, né? Então, a gente tem alguns benefícios desse óleo. Lembrar que a gente sempre tem que tampar os frasquinhos, porque é volátil, né? Então, tudo bem fechadinho, lembra? Porque é volátil, senão você vai perder rapidamente esse cheiro. Pode passar no rosto também, viu? Eu uso também no rosto. Por exemplo, essa época agora está muito seca aqui, enfim. Usa muito álcool na mão, fica ressecada. Passa no rosto, só não vai para o sol, tá? Usa à noite. Não, pode ser que nem tenha problema, mas eu realmente evito misturar esse tipo de coisa com sol para justamente não passar no olho, né, no nariz, evitar as mucosas, né? Eu falei só, né, não passar perto do olho, nada disso, né? Como eu falei, órgãos sexuais, mucosa, tudo isso vale também para esses cremes, certo? E vamos ver agora uma outra coisa que a gente tem que ver. Por último, vai ser a massagem dos pés. Só eu queria mostrar duas coisas. Tem 2 óleos que tem aqui. Olha, nós vimos o óleo de lavanda, limão, alecrim. Foi? Lavanda, limão, alecrim e laranja, certo? E os óleos que são base, né? Amêndoas, semente de uva e de coco, certo? Tem 2 óleos bem interessantes que são a rosa, que é o óleo mais caro do mundo, que é esse óleo aqui, de rosa absoluta. Ele custa milhares de reais. Tem alguns lugares que vendem uma coisinha desse tamanhozinho assim. Depois eu posso passar para vocês. Eu compro. Eu não ganho nada, eu compro com eles, porque como eu compro muito, eles me dão um desconto, que é o óleo da Tisserand, esse inglês. Eles têm ele não é esse, eu como não sei lá. Ele é bem caro, eu não sei nem contar. O de jasmim, acho que é 600 reais, tem alguns que são 380 reais, uma quantidade mínima. Esse óleo de rosa, ele é maravilhoso. Quem tiver disponibilidade, ou alguém, esse óleo tem o rosa também, que é o rosa que não é o rosa da Bulgária, que é mais barato. Usar no chakra do coração, aqui, ó, entre os 2 mamilos, lá dentro, você pega, coloca umas gotinhas e puro, e faz uma massagem, fazendo um 8 na massagem. Fazendo um 8, certo? Na região do coração. Ele traz alegria, calma, serenidade, paz interior, resgata realmente a auto-amor, a autoestima, a noção, a sensação de pertencimento, tá? De pertencimento, amorosidade, é maravilhoso, esse óleo é maravilhoso. Mas ele é realmente tão especial porque eles usam toneladas de pétalas para obter alguns mililitros, tá? Então, realmente é... Carla, Sim. E o rosa mosqueta, ele tem o mesmo efeito? Rosa mosqueta é outro tipo.
Rosa mosqueta é usado para tratar inflamações, feridas, inflamações, regiões inchadas também. Ele também hidrata a pele, tá? Rosa mosqueta tem outra finalidade. Excelente falar do rosa mosqueta. Eu nem tô com ele aqui, o meu acabou. Eu usei muito, por exemplo, você faz uma cirurgia ou você tem uma lesão, você pode usar no local. Ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, ele é maravilhoso. Rosa mosqueta, muito bom também. Mas é diferente, esse é outro tipo de rosa, né? Outro tipo de rosa, tá? Rosa mosqueta O óleo de hortelã. no Brasil tem muito. Hã? O óleo de hortelã. Hoje a gente não vai ver isso de hortelã. Ele é antisséptico, ele aumenta a pressão, né? E ele faz uma limpeza também, né? No ambiente. Tem que ter muito cuidado ele é digestivo, né? Você tem que saber também como usar. Vamos ver um outro aqui que é o tea tree, que é T-E-A-T-R-E-E. Esse aqui é o inglês também. Esse óleo ele é muito importante, ele é também, ele é completamente diferente dos demais, né? Esse aqui é orgânico, Melaleuca alternifolia. Esse óleo do tea tree de uma árvore, né? Ele tem a função de antisséptico, antifúngico, anti-inflamatório, antibacteriano. Ele é maravilhoso, esse óleo. Tem que ter cuidado, diluir, né? Picada de inseto também você pode usar, ele também é repelente. O ideal é diluir, porque ele é muito forte, né? Ele é muito ativo, intenso. Mas se você tem uma picadinha de inseto, tem um local ali inchado, você teve uma picada de inseto, você pode pegar uma gotinha só e fazer uma massagenzinha ali, tá? Uma lesão também, se você quiser tratar uma lesão que tem uma inflamação, também pode usar. Tea tree, ele é tipo uma farmácia, né? Dentro da aromaterapia, dentro de casa. Se você colocar o tea tree, em geral, é mais para local, né? Uso mais tópico. Mas você consegue até fazer um óleo de massagem com tea tree para uma região específica que você queira trabalhar, que esteja inflamada, e tentar sempre infecção. A gente trabalha nas bordas da inflamação, infecção, nunca colocando lá dentro. Tem gente que joga o tea tree dentro da infecção. Eu prefiro trabalhar nas bordas, em volta, porque aí ela vai ser absorvida e não tem tanto risco, tá? Bom, vamos fazer agora que a gente já está acabando hoje. Vamos ver agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, Carla. Sim. Sobre o tea tree, eu tenho usado no consultório, já usava algum tempo atrás, no consultório odontológico. Ah, tá, isso. Eu coloco umas gotinhas de tea tree no aromatizador elétrico. Pode botar. Tomada, né? E aí fica aquele cheirinho suave e ele limpa antes, ele vai limpando, muito bom. Uma outra coisa, tem gente que usa tea tree também até como anestesia, né? Até como no bucal. Mas tem um jeito, o dentistas, mas tem uma forma específica para uso, tá? Não vamos usar, que aí é uso oral. Eu não estou falando aqui de uso oral, tá? Eu estou falando só de uso tópico, uso externo, tá? E ambiente, tá? Não tomar, né? Aqui a gente não tá vendo nada de uso oral. Você já ouviu falar do tea tree para fazer banho de assento, para candidíase? Candidíase a gente usa muito óleo de gerânio. Uhum. Óleo de gerânio, pois é, o tea tree usa também, pode usar. O gerânio pode usar até os dois, o gerânio com o tea tree. O gerânio é o óleo feminino, né? Eu não tenho aqui, o meu acabou. Ele trata todas as doenças ginecológicas e ele também tem essa coisa de remeter a coisas
né? Eventos de infância com a mãe, maternos. Então, ele pode suscitar uma série de sentimentos, tá? Mas no banho de assento, ele diluído, fazendo banho de assento, você pode usar, sim, o gerânio, que é menos agressivo que o tea tree também. Menos agressivo, eu digo, menos intenso. Mas pode usar, sim, para candidíase de repetição, para doenças ginecológicas em mulheres, tá? Agora, uma outra coisa que pode usar é botar uma gotinha de gerânio dentro na calcinha. Você tem a calcinha, não tem aquele paninho da calcinha de algodão, né? Você põe uma gota só de gerânio lá e usa aquela calcinha. E ele já vai tratando também doenças ginecológicas. No início você vai sentir uma ardênciazinha, se for muito forte, obviamente você não vai, né? Você pode ter alergia. Você sente esquentar um pouquinho, ficar um pouquinho ardidinho. Mas aí depois vai passando e você vai ver como impressionante. Tem gente que tem candidíase de repetição, tratando com remédio, com fungicida, com cetoconazol, não sei o que, há anos, usa na calcinha, em poucas semanas, não tem nunca mais. Tá? Bom, agora nós vamos fazer a última coisa, que a gente vai acabar já já, que é a massagem dos pés, tá? Então, eu vou trazer o meu computador para cá, para a gente poder visualizar, para vocês poderem visualizar o meu pé. Ok? Não vai ter que ser para cá. Deixa eu fazer aqui. Rapidinho. Vocês estão vendo meu pé. Vou pegar o pé. Todo mundo, alguém fez aí ou o óleo, ou esse, que é ou esse misturado, óleo de semente de uva com lavanda ou óleo de coco com lavanda? Qualquer um dos dois. Nós vamos pegar agora esse óleo. É claro que a ideal é você estar com um short, né? Para não... Meu pé está aqui, você pode fazer no pé da pessoa, tá? Eu não posso botar muito para cá, porque tem uma tomada ali. Tem um cachorro aqui querendo comer o óleo. Sofia! Não pode. Hã? Estou falando oi para Sofia. Ela fica aqui me atentando. Ó, eu vou usar esse óleo que eu fiz, ó, tá? Vou guardar um pouquinho. Ó, óleo de semente de uva com lavanda, beleza? Ó, joguei aqui na minha mão. Misturo, né? Fricciono a mão para eu esquentar. E vou untar o meu pé, certo? Primeiro. Ou da pessoa. Bom, ok? Untei o pé. Aí ela tá... Sai pra lá, Sofia. Aí eu vou fazer uma massagem aqui, ó, em volta do meu... esse ossinho que tem aqui no tornozelo, tá? Dos dois lados, ó. Tirando. Você pode fazer numa posição mais confortável, claro, que for mais confortável para você, para a pessoa e tal. Ok? Para dar uma soltada. Bom, aí eu vou abrir o meu pé, ó. Tô abrindo, ó. Como se eu fosse abrir a parte de cima dele. Ok? Ok. Agora eu vou abrir a parte de fora. Eu só quero dizer o seguinte, quando a gente faz na outra pessoa é mais fácil, né? Porque ela vai ter mais posição e tal. Mas você pode fazer em você. Tenta abrir, solta o pé. Ó, vamos massagear essa região aqui. Estão vendo essa região aqui do pé? Ó, então, essa região, lembra que no pé a gente tem representado todos os órgãos e vísceras do corpo humano? Através da reflexologia, da medicina tradicional chinesa? Então, essa região aqui é da coluna vertebral, ó. Todo mundo tem problema
Então, desliza melhor, desliza. E você sente, ó, eu senti aqui, ó. Na hora que você sente um nódulozinho, você fica um pouquinho nele, gira, mas desliza de baixo para cima, ó. Aqui também, ó, toda essa, você tenta massagear agora, vai massageando tudo, ó. Tá? A gente vai fazer rapidinho, gente. Quando vocês forem fazer em vocês ficam o tempo que vocês quiserem. Ó, olha essa manobra aqui que eu tô fazendo no calcanhar, tá vendo? Viram? Com força. Ó, vou fazer de novo, ó. Um gancho, ó. 1, 2, para ativar esses pontos, que essa região aqui é uma região mais grossa do corpo. E os dedos, o que eu faço? Eu giro 3 vezes e puxo. Que nem a mão, ó. Girei e puxei devagarzinho, hein, gente? Só delicado. Sejam delicados com vocês, ó. Girou, puxou. Certo? Uma outra coisa importante. Tem um ponto aqui bem no meio, ó, do pé. É o R1. É o Rim 1, ancestral. Ele vai trazer energia para você. Então, nós vamos apalpar esse ponto e fazer assim com o pé, ó, para frente, tá vendo? Isso é muito bom. Ok? Vamos fazer no outro pé para a gente acabar, porque a gente tem que fazer nos dois. Mas vocês façam com mais tempo, tá? Só porque aqui a gente só tá mostrando. Vamos pegar o outro pé, de novo. Passa o óleo. Bom que esquenta o pé do frio. Hã? Isso mesmo. Bom que esquenta o pé do frio. Tava gelado. A diferença entre os pés. Põe os dois pés. Vocês iam ver que o pé... Bota os dois pés no chão antes de começar no outro. O que vocês sentiram? Guarda aí para vocês a diferença. Agora, eu botei muito óleo, tá vendo? Não é bom também botar muito óleo, senão fica muito melequinho. Vai lá. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Nesse ossinho aqui do tornozelo, gira. Vou fazer mais rápido aqui. Ó, abre o pé em cima. Tá vendo? Abre. Como se estivesse abrindo a parte do dorso do pé. Na planta do pé agora vamos abrir. Se você sentir dor em algum ponto, fique nesse ponto, massageie esse ponto, porque é um órgão, uma víscera que está sinalizando para você. Massageie a coluna. Ó, aqui a coluna vertebral, aqui, ó. Massageie a coluna. Vocês vão observar que a minha, por exemplo, o outro eu já trabalhei um ponto aqui, já melhorou, porque tem um reflexo sobre o outro lado também, né? Vamos fazer essa manobra aqui, ó, do calcanhar, tá vendo? Ó, aqui tem região ciática, tem um monte de coisa, ó. 3 vezes essa manobra do Tuinar, que é uma massagem chinesa. Bom, vamos girar os dedos, puxa, gira, puxa, gira, puxa, gira, puxa, gira, puxa. E o último é o ponto... O último não, você pode até começar com R1, tá? Esse ponto aqui pode ser no início também. Faz assim, ó, pressiona esse ponto, que é o R1, Rim1, meridiano do rim, para trazer energia. Beleza? E coloca o pé no chão. Ok? Ok? Ok. Então, vamos voltar aqui. Bom, eu queria só... A gente já acabou o tempo que a gente tinha proposto, porque era meio uma coisa bem introdutória mesmo. E eu queria ver, assim, o que vocês têm de pergunta, não em relação aos demais olhos, porque depois eu passo para quem tiver interesse, que aí é muito específico.
Mas em relação ao que a gente viu aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu vou poder acessar novamente essas informações que você passou, porque eu cheguei atrasada e perdi um pedaço. Vai pela... Nós temos um canal do YouTube, do Isionco, aí eu vou colocar lá, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Carla, Fala. sobre sinergias, você vai depois fazer uma outra aula ou não? Vou... Prepara o óleo, só o óleo, cada óleo, um óleo de cada vez. A gente pode fazer depois. Eu acho que é primeiro começar a usar esses um de cada vez, né? Depois a gente começa a trabalhar, a gente pode produzir até o nosso próprio perfume, vocês sabem disso, né? Através das sinergias. É porque a gente tem notas, né? Os aromas têm nota alta, média e baixa. E a gente trabalha com essas notas. Mas para isso também tem que ter os óleos, né? De todas as notas. Não todos os óleos, mas pelo menos das notas, pelo menos das 3 notas. Mas a gente vê depois, tranquilo. A gente pode ver sim.